Andili Sangu é diretor executivo de um dos primeiros grupos a aderir ao programa de inclusão de negros na economia. Ele admite que muito ainda precisa ser feito, mas que não adianta apenas apontar as falhas no programa, porque ele não é a causa, e sim a consequência da falta de acesso da população negra à educação de qualidade ao longo da história. Hoje, o maior problema é a ausência de mão de obra qualificada. Não há jovens empreendedores, gente com capacidade de liderança na quantidade necessária. Há toda uma geração que precisa ser treinada, e isso leva tempo. Para Andili, apenas um investimento permanente em educação de qualidade vai permitir que, no futuro, programas como esse não sejam mais necessários. Puti Malabi é diretora de uma empresa de energia em Joanesburgo. Ela recebeu ações do grupo e admite que o fato de a companhia participar do programa de inclusão de negros na economia fez a carreira dela andar mais rápido. Puti foi convidada para trabalhar na empresa e provavelmente ocuparia a função que exerce hoje, mas ela admite que o programa a ajudou a alcançar alguns objetivos antes do tempo. It's been a tremendous benefit to my life and to my career. Se apenas um lugar na África do Sul tivesse que ser apontado como o centro da resistência contra o apartheid, não seria uma escolha difícil. Soweto é um bairro centenário. Foi criado em 1904 para isolar da minoria branca os trabalhadores negros que chegavam em busca de emprego nas minas de ouro de Joanesburgo. Hoje, 3,5 milhões de pessoas vivem aqui. Soweto continua um bairro habitado por negros e uma referência na luta contra o racismo. Ainda há muita pobreza por aqui, ruas de terra, falta de saneamento básico. Mas em Soweto também há uma classe média negra, gente com dinheiro para construir casas que poderiam estar em qualquer bairro elegante da cidade. E as referências históricas estão por todos os lados, como a Vilakazi Street. É a única rua do mundo em que viveram 2 vencedores do Prêmio Nobel da Paz, o bispo Desmond Tutu e Nelson Mandela. A antiga casa de Mandela é a grande atração, fica numa esquina, tem apenas uma sala, 2 quartos pequenos e hoje funciona como museu. Soweto também foi palco de um dos episódios mais importantes na história da luta contra o apartheid. Foi no dia 16 de junho de 1976 e reuniu alunos de várias escolas. 10 mil estudantes desceram essa rua aqui atrás e marcharam até esse local para protestar contra a decisão do governo de adotar o Afrikaner, uma língua derivada do holandês, como idioma oficial nas escolas. Assim que eles chegaram, a polícia abriu fogo e matou 23 estudantes, entre eles Hector Peterson. Ele tinha apenas 12 anos de idade. A foto do jovem Hector sendo carregado no colo correu o mundo. A garota ao lado é Antoinette, irmã de Hector. Ela tinha 17 anos quando o irmão foi morto e hoje trabalha como diretora do memorial construído em homenagem a Hector aqui em Soweto. Eu peço para Antoinette contar o que aconteceu naquele dia. Ela diz que estudantes de várias escolas haviam organizado a manifestação em sigilo. Eles desceram a Vilakazi Street, a rua em que Mandela morou. Havia milhares de pessoas e, de repente, eles ouviram tiros. Antoinette conta que pediu para Hector voltar para casa, mas escutaram outro tiro e tiveram que se separar. Mais tarde, ela viu Hector sendo carregado no colo. Perguntou para o homem por que ele estava levando o irmão dela. Ele não disse nada e continuou correndo. Antoinette entrou em pânico quando viu sangue escorrendo da boca de Hector. Às 9 horas da manhã, o irmão já estava morto. Eu pergunto como ela se sente tendo que olhar todos os dias para a foto do irmão morto. Antoinette disse que no começo foi difícil. Ela se perguntava por que logo o irmão dela tinha que morrer. Depois, ela passou a achar que era o destino dele. E isso a ajudou a lidar melhor com a dor da perda e a torná-la mais forte. Hector era muito jovem, diz ela, mas também muito responsável. Os principais líderes da manifestação estudavam aqui, na Morris Isaacson High School, no coração de Soweto. 3 décadas depois, os estudantes sentem orgulho daquela geração que lutou para reconquistar a liberdade do país. Melissa Machigo tem 16 anos e também teria lutado para poder estudar no seu próprio idioma.
Ela diz que as pessoas não podem perder suas raízes, precisam saber quem são e de onde vieram. Melissa reconhece a importância de se conhecer outras línguas, mas diz que a dela é mais importante. Assim como Melissa, os colegas dela não viveram o apartheid, mas reconhecem que levam uma vida melhor que a dos pais deles. Eles dizem que a situação do país é outra. Hoje, podem ir aonde quiserem, se reunir sem se preocupar com a polícia. Eu pergunto se eles têm amigos brancos. Eles dizem que sim, apesar de viverem num bairro de população negra. Pergunto o que teria acontecido comigo se eu viesse até a escola deles durante o regime racista. Você já estaria morto, bem aqui, diz um dos alunos. E por que eu insisto? Ele diz que as pessoas pensariam que eu iria traí-las. Daqui a alguns anos, esses jovens, o futuro da África do Sul, começarão a trabalhar. Eles têm noção das dificuldades econômicas do país e também sabem de que forma podem contribuir para ajudar, estudando. No próximo bloco, o Museu do Apartheid. A segregação racial começou na África do Sul em 1910. Até aquele ano, ingleses e holandeses sempre disputaram o controle do país. A descoberta de ouro e diamantes no final do século XVIII levou a diversas disputas entre a Inglaterra e os colonos holandeses, que eram chamados de Boeres ou Afrikaners. Eles tinham uma língua própria, o Afrikaans, uma mistura de holandês, inglês, alemão e idiomas africanos, como o Xhosa. O último conflito ficou conhecido como a Guerra dos Boeres. Terminou em 1902 com a vitória da Inglaterra. 8 anos depois, um acordo com os ingleses unificou o país e permitiu uma administração conjunta até 1961, quando o país deixou a Comunidade Britânica.